Queridos amigos, poucas coisas, poucas certezas são tão palpáveis na vida como a certeza de que nós temos fome. Sim, meus caros, nós temos fome, e essa é uma das coisas mais certas. Nós, às vezes, nem bem terminamos o almoço e já pensamos no que comeremos no jantar. Isso quando não, durante o almoço, falamos de algum outro tipo de alimento que nos apraz ou alguma outra coisa que gostamos de comer. Se ficarmos horas sem comer, o nosso estômago logo reclamará comida, porque tem fome. E para além da fome do corpo, nós temos uma outra fome que, infelizmente, também é uma fome que pode ser facilmente constatada. É a chamada fomes peccati. Temos fome do pecado. É o desejo desordenado pelo prazer. É uma fome tão forte que nos devora e nos consome, fazendo-nos buscar como alimento os prazeres deste mundo. Prazeres esses que, ao invés de nos saciar, nos dão ainda mais fome. Só aumentam o vazio do estômago de nossas almas, lançando-nos numa busca desregrada por qualquer coisa que possa saciar a nossa concupiscência. Essa fome do pecado é concreta e ela é visível em torno de nós. Quanto mais comem, isto é, quanto mais tentam saciar os seus prazeres, mais os homens modernos sentem fome. Estranho alimento, eixo dos prazeres sensíveis, da desordem do pecado. Quanto mais nós nos alimentamos, mais temos fome. É que, na verdade, meus amigos queridos, a fome que nos faz buscar no pecado o alimento da alma, é o sinal, meus caros, que nós temos uma fome infinita. A nossa vontade tem uma fome infinita, a nossa inteligência tem uma fome infinita, que não pode ser saciada pelas coisas finitas deste mundo. E nós vamos no pecado tentar saciar aquilo que o pecado não pode saciar. Nós temos fome do infinito. Assim sendo, meus amigos, o próprio Cristo é alimento da nossa alma. E Ele, o único que, sendo Deus infinito, pode de fato saciar a fome mais intensa do nosso ser. Os homens vivem como porcos, comendo lavagem em meio às lamas, quando só o Cristo, na brancura e na pureza de uma hóstia consagrada, é que pode saciar a nossa fome. Vocês lembram do Evangelho? Um dia, uma multidão seguia Jesus. Atravessando um deserto para ouvir Jesus, Jesus viu ao redor de si uma multidão imensa que o seguiu durante todo um dia e estava sem comer. Não comeram nada durante o dia inteiro. Cansados, pareciam que iriam desfalecer pelo caminho. Os apóstolos queriam dispensar aquela multidão para que ela mesma fosse buscar outro alimento. E Jesus, entretanto, manda não que os apóstolos enviem a multidão, mas Jesus manda que os apóstolos alimentem a multidão com um alimento que Jesus mesmo daria. E foi então que Jesus multiplicou pela primeira vez os pães. Os apóstolos queriam que cada um procurasse o seu alimento, porque estavam cansados. Jesus, entretanto, queria saciar a multidão. Nós, meus amigos, nunca encontraremos alimentos que nos saciem a nós mesmos. Nesse mundo, nada nos sacia. Só o alimento que Jesus dá é que nos sacia. E o alimento que Ele nos dá, meus caros, é Ele mesmo. É o seu corpo e o seu sangue presentes em cada minúsculo pedaço de uma hóstia consagrada, de um vinho consagrado. Na festa de Corpus Christi, meus amigos, olhemos para os nossos corações. Cada um que está aqui hoje
reconheça com sinceridade que nós temos vivido como porcos em meio às lamas, que temos buscado saciedade lá onde não há saciedade. Tenhamos coragem de dizer, meus caros, nós temos fome e não estamos sabendo onde encontrar um alimento que nos sacia. Dai-lhe vós mesmos de comer, disse Jesus. Não os mandem embora, deem vós mesmos de comer. Foi assim que Jesus mandou os apóstolos distribuírem os pães que ele multiplicou. É como se agora, diante do cansaço, do calor, do incômodo que vocês sentem aqui na igreja, eu dissesse: vão descansar em casa, vão comer em casa, vai ser mais cômodo em casa. Mas Jesus quer que fiquem aqui, e ele repete: dai-lhe vós mesmos de comer. Ele quer que eu lhes dê o conforto da Eucaristia, ele quer que eu lhes dê a saciedade da Eucaristia. Isso é para confortá-los a aguentar um pouco mais. A igreja de nossos dias, meus amigos, precisa lembrar um pouco mais do mandato de Jesus. Não mandem as pessoas buscarem saciedade em outro lugar, mas deem a elas o alimento que eu vos mando dar, a minha própria carne, o meu próprio sangue. A igreja hoje, os homens da igreja hoje dialogam com o mundo, e fazendo os homens irem atrás do mundo, fazem os seus filhos morrerem de fome. Se a igreja aprova o pecado dos seus filhos, ela faz os seus filhos morrerem. Dai-lhe vós mesmos de comer, dai-lhes o alimento que eu vos dou. Dai-lhes de comer. E é daí que nasce a missionaridade da igreja, a missão da igreja. E essa ordem de alimentar os outros com o alimento que Jesus nos dá é para todos nós. A todos nós, Jesus diz hoje: dai-lhe vós mesmos de comer. Nós devemos dar aos outros, meus amigos, o próprio Cristo. Vejam que bonito, ao comungarmos, nós nos tornamos cibórios vivos de Deus. O cibório é esse vaso sagrado no qual estão as hóstias que o Padre distribui aos fiéis. Nós nos tornamos cibórios vivos de Deus. As nossas almas se tornam ostensórios do próprio Cristo. O ostensório é o objeto onde nós colocamos Jesus para sair em procissão. As nossas almas se tornam cibório e ostensório do Cristo. Como nos ensina São Cirilo de Jerusalém, quando nós comungamos, nós nos tornamos cristóforos, ou seja, portadores de Cristo. E é isso que nós devemos dar ao mundo, meus caros. Jesus, e levar as pessoas até Jesus eucarístico. O mundo tem fome, o mundo tem sede e busca perdido o alimento que o sacie. Pois bem, de rua em rua, de cidade em cidade, lá onde nós estamos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, ambiente familiar, no nosso ambiente de convívio, levemos as pessoas até Jesus. Dai-lhe vós mesmos de comer. Em cada um desses lugares, meus amigos, convidem as pessoas a conhecer o único alimento que as pode saciar, o próprio Cristo. Deem ao mundo o próprio Cristo como alimento. Meu amigo, traga alguém para a Eucaristia. Convide, insista, dê exemplo, venha à missa muitas vezes, ame a Sagrada Eucaristia, faça da missa sua principal devoção. E convide alguém, traga alguém que você sabe que padece de fome e que padece de sede. Traga os demais para a Eucaristia, convide o seu pai, convide a sua mãe, convide o seu amigo, convide aquele que você sabe que está distante da igreja, convide a ele para que venha, não importa como vai ser a missa, longa ou curta, fácil ou difícil de suportar, traga, porque só Jesus, na Eucaristia da missa, pode saciar essa alma. Talvez ela recuse o primeiro convite, o segundo convite, o terceiro convite, mas de tanto ser chato, uma hora a pessoa aceita. Traga
alguém para a Sagrada Eucaristia. A missa é a melhor maneira de salvar o mundo. A missa é a única maneira de salvar o mundo. E o demônio sabe disso. Por isso que a luta ferrenha do demônio nos últimos anos tem sido para destruir a missa e tudo que diz respeito à missa. O sacerdócio católico, a noção de sacrifício, receber Nosso Senhor na boca, de joelhos, em reverência e adoração. A missa, e só a missa, pode salvar a nossa sociedade. A Eucaristia é a coisa, a única que pode salvar a nossa sociedade. E como dizia o grande Papa Bento XVI, nada jamais poderá substituir uma missa pela salvação do mundo. Nada jamais poderá substituir uma missa pela salvação do mundo. Tragam, meus amigos, tragam os miseráveis deste mundo ao banquete do Cordeiro. Tragam os filhos pródigos deste mundo ao banquete que o Pai preparou. Tragam os maltrapilhos, os coxos e os aleijados às núpcias do filho do rei. E eu lhes garanto que se vocês forem coerentes, se amarem, se frequentarem e viverem bem as vossas missas, as pessoas que vocês trouxerem irão encontrar nela a fonte que sacia toda a nossa fome. Nada jamais poderá substituir uma missa pela salvação do mundo. Tenhamos fé e com muita coerência no nosso amor e adoração ao Senhor na Eucaristia, sentido de nossas vidas, saciedade de nossa fome. Roguemos a Nossa Senhora que ela nos auxilie, ela que portou Jesus 3 vezes. Nossa Senhora portou Jesus pela fé antes da encarnação. Portou Jesus no seu ventre no momento da encarnação. Portou Jesus na Eucaristia quando ela comungou. Roguemos à Virgem Maria que ela nos faça vivermos bem a nossa condição de comungantes, de ostensórios e cibórios vivos, de portadores do Cristo, de Cristóforos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.